Convido a igreja que abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós daremos continuidade à série de exposição bíblica no Sermão do Monte. Circunstância essa que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina aos seus discípulos a respeito daquilo que eles receberam como seus discípulos. Nós vimos no começo da nossa série que quando o Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos, ele é bem enfático em dizer que agora eles são os seus discípulos e o Senhor faria deles pescadores de homens. Então, por diversas vezes vocês ouviram, e nós iremos afirmar nessa série, de que fomos transformados por Cristo para sermos aquilo que Cristo nos transformou. Ou seja, como discípulos, recebemos a capacidade e o poder de agirmos, pensarmos como discípulos de Cristo. Nós leremos agora a passagem em Mateus, capítulo 6, versículos de 16 a 18. Acompanhe atentamente, com reverência e com fé, a palavra do nosso Deus. Diz assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus. Obrigado por se revelar a nós de forma compreensível. Obrigado porque na pessoa de Cristo Jesus temos a plenitude da revelação da Tua obra em nossa vida. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza nessa manhã a compreender um pouco mais quem o Senhor é, aquilo que Cristo realizou em nossa vida e como devemos experimentar dessa nova vida em Cristo Jesus. Assim pedimos, no nome do nosso Senhor e Redentor. Amém. Talvez você nunca tenha parado para pensar no jejum como uma forma de se apropriar ou de experimentar os efeitos da transformação como um discípulo de Cristo. Talvez quando você olhe para esse tema, jejum, você pense sempre naquilo que ele pode lhe trazer ao você fazer esta prática ou tê-la essa prática. Nós iremos detalhar um pouco mais isso. Mas eu queria que você respondesse para você mesmo: com que frequência você pensa nesse tema, o jejum? Eu acredito que essa prática tenha se tornado algo muito distante de nossa realidade. Talvez tenhamos nos distanciado da prática do jejum como uma resposta àqueles que utilizam dessa prática de uma forma completamente distorcida. É aquela máxima de deixarmos de fazer algo que é bom e correto, porque determinadas pessoas utilizam o que é bom e correto de forma equivocada. Isso é uma péssima justificativa. O que devemos então fazer a respeito do jejum? Como discípulos de Cristo, precisamos nos sentar aos pés do nosso Mestre e ouvir o seu ensinamento a respeito disso e tomá-lo como alimento para a nossa vida, até mesmo se tratando de jejum. O ensino do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito disso deve estar em nosso coração, em nossa mente, e é passível e necessário que reflitamos a respeito disso. Afinal, o Senhor Jesus Cristo escolheu a prática do jejum para colocar diante dos seus discípulos como um meio pelo qual eles experimentariam a sua nova condição. O jejum. Eu creio que no contexto que o Senhor Jesus Cristo está aqui no Sermão do Monte, o seu principal foco a respeito do jejum seja demonstrar o perigo de tomar essa prática simplesmente para louvor dos homens. O Senhor Jesus Cristo falou sobre a oração nesse mesmo aspecto,
sobre o dar esmolas, sobre o perigo de nos atermos ou nos apegarmos a atos ou as práticas religiosas e que nos conduzem à piedade, simplesmente ou puramente para termos a atenção ou reconhecimento de homens. Mas já que Jesus trouxe o tema em questão, eu creio que nos é permitido aprofundar um pouco mais a respeito dessa prática para nós. E a primeira resposta que eu gostaria de trazer, ou a pergunta que eu gostaria de responder pelo texto bíblico, é: qual a relação do jejum na vida cristã? Qual a relação do jejum na nossa vida como cristãos? Nós podemos iniciar essa resposta indo ao Antigo Testamento e considerando que Deus já havia dado essa prática, ordenado essa prática ao povo de Israel. Vários tipos de jejuns eram realizados pelo povo de Israel, embora a lei exigisse somente um jejum de forma anual, ordenado no dia da expiação. O livro de Levíticos você pode encontrar isso no capítulo 16. O Senhor Jesus ordena que apenas em um momento no ano o povo deveria fazer o jejum. Nesse caso, você encontrará o jejum formando ou dando base ao sentimento que nesse dia deveria adentrar no coração do povo, um sentimento de humilhação, um sentimento de se doar completamente ao Senhor, de afligir a alma, fazendo nisso uma obra de reconhecimento e arrependimento. Mas se nós chegarmos ao Novo Testamento e examinarmos a respeito disso, o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito do jejum também se estende. E embora Jesus nunca tenha parado para ensinar especificamente a respeito do jejum, sem dúvida ele considerava a prática do jejum como algo legítimo. Em Mateus 9, por exemplo, quando Jesus é indagado a respeito por que os discípulos dele não jejuavam, ele responde: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Vemos também que no contexto e no texto dessa manhã há uma afirmação de Jesus: quando vocês jejuarem, indicando que Jesus toma por certo que os seus discípulos ou já jejuavam ou iriam ter essa prática. Portanto, podemos concluir que para Jesus, jejuar é algo legítimo e que pertence à vida cristã. O próprio Jesus, o nosso próprio Senhor Jesus praticou o jejum. Quando foi levado ao deserto e por 40 dias jejuou enquanto estava sendo tentado por Satanás. Após o período apostólico, a igreja primitiva continuou a prática do jejum como parte da sua vida cristã. A igreja de Antioquia, por exemplo, ao enviar Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, só o fez depois de muito tempo de jejum e oração, aonde depois desse tempo tiveram a resposta do Espírito Santo do que deveriam fazer. Você encontra essa passagem no livro de Atos, no capítulo 13. O próprio apóstolo Paulo, ao referir-se a si mesmo e a sua vida cristã, cita o jejum entre as suas práticas de desenvolvimento de sua piedade. Em 2 Coríntios, capítulo 6, você irá encontrar Paulo dizendo aos ministros para que tenham atenção, tenham cuidado, que exercitam a prática do jejum como desenvolvimento da piedade. A igreja continua crescendo e caminhando ao longo da história. Cristãos deram continuidade à prática do jejum. O mesmo aconteceu com reformadores protestantes e pessoas que vieram depois destes. Isso porque, meus irmãos, o jejum não somente é uma prática correta, mas é também revestido de imenso valor e poder com relação aos seus efeitos, mas quando compreendido da forma correta e praticado nas devidas circunstâncias. Então, o primeiro ponto que nós conseguimos entender nesta manhã é que o jejum faz parte da vida cristã. Não podemos negar que o jejum é algo que nos foi dado para que alcancemos ou experimentemos da comunhão com o Senhor.
Mas afinal de contas, no que consiste o jejum? Nós não temos como negar que, em última análise, o jejum deva ser compreendido como uma relação entre corpo e espírito. Sim, os seus efeitos nos demonstram isso. A noção bíblica do jejum e da abstenção completa de alimentos na busca de certos alvos essenciais, como a oração, a meditação e a adoração a Deus, estão contidas nisso, mas em algumas circunstâncias especiais. O jejum é algo excepcional. O jejum é algo que nos propomos a fazer com finalidades específicas. Isso, ao estudar esse texto, me veio à mente que talvez o jejum se estenda muito mais do que simplesmente nos abstermos de comida ou bebida. O texto que nós nos referimos do Antigo Testamento, quando o Senhor determinou o jejum no dia da expiação, dizia que você não poderia fazer nada, você teria que se abster de todas as coisas. E eu creio que nós podemos estender a abstinência ou a abdicação, não só da comida ou bebida, mas de qualquer coisa legítima em si mesma, relacionada à satisfação do nosso corpo, em prol de um momento específico de devoção espiritual. Vejam, existem muitas atividades legítimas relacionadas ao nosso corpo, que também poderiam ser submetidas à abstinência em determinadas circunstâncias, por razões peculiares e especiais com objetivos espirituais. A nossa atividade profissional, por exemplo. Certa vez, conversando com um rapaz, ele me confessou que ele estava jejuando. E eu perguntei como isso estava acontecendo. Ele falou: não, eu decidi durante uma semana não tomar Coca-Cola. Eu me abdiquei de algo que eu gostava, para então poder alcançar algo diante do Senhor. Ou, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina, esta abdicação deve ser uma abdicação sincera, uma abdicação que busca algo específico da parte de Deus, e nós veremos que não é simplesmente atender às nossas necessidades, mas, por exemplo, o jejum deveria ser algo concentrado, ou compreendido, como um momento específico de total devoção a Deus. Eu creio que seria muito difícil fazer um jejum por esse princípio e sair, por exemplo, para trabalhar, ou realizar uma atividade física, ou até mesmo o exercício de coisas legítimas como o relacionamento íntimo conjugal. É que muitas vezes nós pegamos, como eu disse, a prática do jejum nos dias de hoje por aqueles que distorcem e queremos encaixar essa prática na nossa agenda corrida de atividades. Quando o jejum deveria ser ao contrário, ele deveria tomar todo o lugar da nossa agenda corrida para nos direcionar para um momento específico de devoção ao Senhor. Portanto, o jejum consiste em nos abstermos por um determinado tempo de tudo aquilo que favorece o nosso corpo, para dedicarmos inteiramente à oração, à meditação nas Escrituras, com objetivos espirituais de adoração ao Senhor. Mas quais seriam esses objetivos? Para isso eu gostaria que nós respondêssemos ou avaliássemos algumas perguntas do que o jejum não é, para então concluirmos o que o jejum é. Primeiramente, o jejum não é a prática pelo fim em si mesmo. O jejum não deve ser posto em prática somente porque é algo que nos remeta a uma vida religiosa. Você está procurando uma forma de se sentir mais religioso. Você está pensando em como você pode se sentir uma pessoa mais próxima a Deus. Tem o jejum, eu vou fazer o jejum. Porque o jejum é algo de gente crente. Porque o jejum é algo de gente espiritualmente elevado. Quando fazemos isso, perdemos a essência e as bênçãos do que o jejum pode nos trazer. Portanto, a prática do jejum não pode ser um fim em si mesmo. O jejum ou a prática do jejum também não pode ser considerado como um meio de legitimar a sua fé diante dos homens. Há quem imagine que o jejum seja um atestado de espiritualidade diante dos outros.
Esses procuram e recebem o seu louvor da parte dos homens e se contentam com isso. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que estes homens, ou os hipócritas, como Jesus chama, fazem isso para receber o louvor, para receber a atenção do homem, para legitimar diante dos homens a sua religiosidade, e nosso Senhor Jesus Cristo diz: e eles já recebem o que estavam procurando. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina a respeito disso. Ele sonda os corações. Em Lucas 16, ele nos diz: aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante do Senhor. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece os propósitos que estão levando você a fazer o que você faz diante de Deus. A forma como você cultua, a forma como você se coloca à disposição do Senhor enquanto está à frente dos homens, ou na frente dos homens. O Senhor conhece, sonda o seu coração. Em outra circunstância, o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostrou o perigo dessa hipocrisia quando nos deu a parábola do fariseu e do publicano. Você lembra quais foram as palavras do fariseu? Em Lucas capítulo 18, principalmente no verso 12, nosso Senhor Jesus Cristo diz que o fariseu, ao prestar culto ao Senhor, diz: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Vejam, os fariseus costumavam jejuar 2 vezes por semana, mesmo Deus nunca tendo ordenado isso. Isso porque eles faziam desta prática um modo ou uma porção vital para legitimar uma vida religiosa louvável. Sabe o que isso nos ensina? O erro de nos apegarmos a práticas legítimas, ao ponto de irmos além daquilo do que a Bíblia ensina a respeito delas, e ter nelas a validação ou o louvor diante dos homens da nossa espiritualidade. Quando eu me apego a uma prática religiosa e trato-a além do que as Escrituras ensinam a respeito dela, fazendo dela como se fosse um selo para legitimar a minha religiosidade ou a minha fé. Portanto, o jejum não é um meio para legitimarmos a fé diante dos homens. A prática do jejum também não é um meio de obter benefícios da parte de Deus de forma garantida. E aqui eu creio que seja a maior distorção dos nossos dias a respeito do jejum. Existem pessoas que jejuam porque esperam resultados diretos e imediatos precedentes desta prática. Afirmam que o jejum é uma das melhores maneiras ou métodos de se obter a bênção da parte de Deus. Consideram o jejum como um amuleto ou como uma prática, um instrumento mágico ao seu dispor. Se alguém quiser conquistar algum benefício, jejue. Olha, eu sei que você pode estar falando: pastor, isso está algo muito longe da minha realidade. Mas esse mesmo erro não está restrito apenas ao jejum. Essa atitude não se limita à questão do jejum. Já vimos aqui que até a própria forma como nós consideramos a oração, simplesmente como meio de obter graça e bênção da parte de Deus, é algo errado e perigoso. Não há nada nas Escrituras que nos permita afirmar isso em relação ao jejum, que este é o meio pelo qual, ao realizarmos esta prática, o Senhor estará como se obrigado a nos atender. Olha, de novo, isso pode parecer distante a você, mas não sei se você já ouviu ou já falou alguma piada sobre algo que é difícil de conseguir e você diz: isso só com jejum e oração. As moças procurando um namorado, falam: pastor, está difícil, olha, eu estou jejuando. Ou os rapazes também. Piadinhas demonstram, às vezes, a fragilidade da nossa compreensão em relação aos meios que o Senhor nos dá para experimentarmos da profunda comunhão com Ele. Jamais deveríamos jejuar em busca de resultados diretos e
imediatos. O jejum não nos foi dado como uma senha ou como um cartão pré-pago para adquirirmos aquilo que achamos que precisamos da parte de Deus. Por último, o jejum, ou a prática do jejum, não deve ignorar os efeitos físicos que ela contém. Devemos ter cautela para não confundirmos aquilo que é físico com o que é espiritual. Durante a prática do jejum, você poderá sentir efeitos físicos no seu corpo e confundir isso com algo espiritual. Tontura, fraqueza, sentimento de fragilidade, prosseguidos, por exemplo, de uma abertura mental, de um clareamento mental, uma disposição mental, foco melhor em determinada coisa, e achar que isso é algo espiritual. Veja, eu não estou dizendo que a prática do jejum não produza efeitos espirituais naquele que a pratica, mas nós não podemos negar que alguns efeitos do jejum também são sentidos por aqueles que não são crentes. Essa disposição mental, esse melhoramento do foco, da atenção, um clareamento, uma abertura mental depois de um jejum, também é seguido por aqueles que não estão nem aí com uma comunhão com o Senhor. Por isso, sempre devemos ter o máximo cuidado para não atribuirmos ao espiritual aquilo que pode ser explicado adequadamente por fatores físicos. Em se colocar em condição de jejum e tratar tudo o que está acontecendo ali como algo espiritual. Você vai sentir fome, você vai, de certa forma, se sentir fraco. Até este é um dos motivos pelo qual eu acho que deveríamos ter no jejum um momento completo de abdicação. Não adianta você querer fazer jejum e sair para trabalhar, pegar trem, pegar metrô, ter 10 horas de serviço sem comer, aí desmaia. E achar que foi uma resposta do Espírito Santo em relação a isso. Não, você deveria ter ficado em casa, orando, meditando no Senhor, adorando ao Senhor, dedicando todas as suas forças à comunhão com o Senhor por um determinado tempo e para fins específicos. Portanto, não devemos ignorar os efeitos físicos da prática do jejum. Vimos o que o jejum não é. Visto isso, o que podemos dizer a respeito do jejum, ou como ele deve ser praticado? O jejum deve ser praticado não como um meio, não como um fim, mas como um meio que nos conduz ao Senhor. O jejum sempre deveria ser compreendido como um meio para se achegar ao fim, e esse fim é comunhão profunda com o Senhor. O jejum pode ser colocado para algo que você queira, ou para algo que você acha que é importante para a sua vida, mas durante o jejum você deve ser conduzido à submissão, à adoração e a louvor ao Senhor. O jejum então deve ser um meio para te levar a Deus. O jejum deve ser um meio para questões espirituais. Vejam que o jejum não foi dado, como eu disse, como um cartão pré-pago para você pedir ao Senhor aquilo que você precisa. O jejum só deveria ser praticado quando alguém se sentisse impelido ou fosse levado a isso por razões estritamente espirituais. O jejum é o meio de você trabalhar o seu próprio coração em relação a Deus. Como eu disse, não há nada de errado em você se colocar em determinado momento em jejum a respeito de um fim que você queira receber do Senhor, mas durante o jejum não é você ficar pedindo ao Senhor para isso, mas sim ter o seu coração trabalhado por meio de oração, de meditação, de adoração, na soberania, na providência, nos atos do Senhor em sua vida. Trata-se mais de uma prática para você ter o seu coração moldado do que propriamente para conseguir alguma benéfice da parte de Deus. Olha aqui, mesmo sendo permitido ou válido que o jejum seja praticado no âmbito coletivo, eu creio que ele deve ser compreendido muito mais a respeito do que ele trata na particularidade de cada um de nós. Eu lembro que em determinada época, não muito tempo, quando eu era criança,
a igreja a qual eu frequentava, a UMP, estipulou um dia do jejum. Sábado de manhã faremos jejum, e aquela emoção por estar fazendo algo religioso ou espiritual tumultuava toda a questão. As pessoas já chegavam falando para um: você vai aguentar, você vai aguentar, você não vai aguentar, olha lá, e cada um ficava olhando para o outro, e um saía para beber água com aquela cara como se estivesse caindo, desmaiado, e eu olhava aquilo. Hoje eu entendo, naquela época eu era menor, eu estava só acompanhando as minhas irmãs nessa atividade da UMP, eu olhava aquilo e hoje eu entendo que, embora o jejum seja dado também para que a igreja, de uma forma coletiva, o experimente, o seu principal, o fim último dele é tratar a particularidade do nosso coração. Trata-se de sentir que há alguma necessidade peculiar de uma inteira concentração e disposição mental e física para se achegar a Deus. Devemos planejar este momento. Não devemos trazer obstáculos a ele. Nessa mesma atitude, ou nesse mesmo jejum que eu presenciei na igreja a qual eu fazia parte, a UMP escolheu fazer no sábado de manhã, das 6 da manhã até o meio-dia. Só que durante os sábados, na porta da igreja, tinha uma feira. E acreditem, ela ainda está lá, a feira e a igreja, você pode confirmar. A barraca de pastel ficava na frente da igreja. E a maior conversa entre os jovens daquele jejum era: vamos comer pastel depois? Vamos comer pastel depois? De certa forma, a ingenuidade ou falta de instrução, mas que demonstra o perigo que é não compreender o jejum como algo dado por Deus para nos conduzir a uma experiência profunda de devoção, de submissão e experimentarmos os efeitos espirituais disso. O jejum também deve ser algo natural quando realizado. Ele não deve envolver um esforço distorcido como faziam os fariseus. Muitos pensam que quando Jesus condena os fariseus por desfigurar o seu rosto, se deixar de uma forma visível, e quando Jesus diz: olha, não façam isso, mas unja a cabeça, lave o rosto para que as pessoas não percebam, muitos entendem que Jesus está ensinando para que você faça de tudo para que ninguém perceba que você está jejuando. Eu creio que isso seja uma interpretação errada, ou no mínimo reduzida, a respeito do ensino de Jesus. Eu creio que o que Jesus está nos ensinando aqui é que o jejum deve ser algo natural quando o fizermos. Ungir a cabeça e lavar o rosto era algo comum e natural de se fazer. O que Jesus está dizendo é: continue sendo quem você é, continue tomando os cuidados em relação à sua aparência, não dê motivos ao mal, não dê motivos ao ego, que seja algo natural. Por isso eu creio que Jesus nos ensina: quando você jejuar, faça-o de maneira natural. Se a nossa maior preocupação for se dedicar plenamente em determinado tempo para questões espirituais de comunhão e aprofundamento de comunhão com Deus, isso não será um problema. Você levantará, escovará os seus dentes, vestirá uma roupa, penteará o seu cabelo, terá um tempo com o Senhor, isso não lhe será um fardo. O Senhor está condenando realmente o uso de práticas dadas por Deus para nos levar a uma comunhão profunda e experimentarmos dessa comunhão com Ele de uma forma negligenciada. Por isso, o jejum também é a busca de experimentarmos comunhão com Deus. Jesus nos ensina que ao praticarmos o jejum com esse único, exclusivo objetivo, é garantido que experimentaremos a recompensa vinda da parte do Pai. A fim, versículo 18, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Nós já vimos aqui nas outras exposições anteriores a isso que esta recompensa por si só
é a comunhão com Deus. A recompensa que nos é garantida é podermos experimentar a comunhão com Deus e usufruirmos dela em nossa vida comum. A única coisa que deveria importar ao praticarmos o jejum é que a nossa relação com Deus está sendo conduzida da forma correta, de que essa prática nos leva a olharmos para quem Deus é, quem nós somos e como isso se relaciona por meio de Cristo Jesus. Uma nova vida, uma nova condição, buscando os objetivos que o Senhor tem para nós. Quando isso for seu objetivo e preocupação, então você poderá deixar todo o resto, toda a preocupação aos pés do Senhor e ser cuidado por Ele. O jejum é um momento também para você desfrutar do cuidado do Senhor sobre a sua vida. Portanto, algumas conclusões que eu gostaria de trazer nessa manhã a respeito deste tema. A primeira é: não podemos negar a realidade de que a prática do jejum é algo pertencente à vida cristã. Não podemos negar que o Senhor nos deu a prática do jejum para compor a vida cristã. Segundo, talvez tenhamos nos distanciado desta realidade ao avaliá-la mais sobre a prática daqueles que a distorcem do que dos motivos pelo qual nos foi dado pelo Senhor. Deixamos de jejuar ou deixamos de pensar a respeito disso muito mais porque outros deturparam aquilo que é bom. E de certa forma nós não reconhecemos ou nos esquecemos do valor que isso tem. E por último, talvez a nossa maior dificuldade em praticarmos o jejum esteja em nos satisfazermos em sua principal finalidade, que é moldar o nosso coração diante do nosso Senhor. O Senhor nos abençoa por meio do jejum? Sim, mas a principal bênção que recebemos é sermos moldados durante essa prática em comunhão com o nosso Senhor. Portanto, eu gostaria que você refletisse a respeito disso. Como eu disse, o jejum é algo excepcional para ser feito ou experimentado em circunstâncias específicas. Se ele não faz parte da vida devocional cotidiana, não significa que ele não está à nossa disposição para experimentarmos da comunhão com Deus quando necessário. Podemos ver que ao longo da história, os nossos irmãos do passado assim o fizeram e desfrutaram de grandes bênçãos em suas vidas e na vida daqueles que estavam ao seu redor. Portanto, eu gostaria que pensássemos a respeito disso. É um meio que o Senhor nos deu. É um meio que o Senhor nos deu. Mas se formos nos apegar a este meio ou praticarmos o jejum, que façamos da forma correta, compreendendo o que ele não é e nos esforçando para usá-lo da forma com que ele é. E certamente receberemos a recompensa do nosso Pai que está conosco. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus por nos trazer à memória e nos ensinar o cuidado que o Senhor tem para com a nossa vida. Como o Senhor cuida da nossa vida em relação ao próximo, como o Senhor cuida da nossa vida em relação ao Senhor, e como o Senhor cuida da nossa vida em relação a nós mesmos. Obrigado a Deus, porque nas palavras de Jesus aprendemos que há sim legitimidade nesta prática, que há valor, que há bênçãos propostas a nós, mas que a busquemos, ó Pai, pelos motivos certos, para que compreendamos a seriedade que isso envolve. Que não, ó Pai, que não nos moldemos ao que os dias atuais dizem a respeito dessa prática. Ela não foi feita para ser moldada por nós, ela já foi nos dada por Ti. Então que ela nos molde, que ela molde o nosso coração. Obrigado, ó Deus, por cuidar da nossa vida. Obrigado por nos tratar com tanto amor. E obrigado por nos ensinar no que fomos transformados e como devemos experimentar dessa transformação em Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.